Graça e paz aos irmãos. É com muita alegria que podemos participar desse evento, não só aqui no Brasil, mas congregando as nossas igrejas na América Latina e falarmos nessa noite, já nessa celebração da Páscoa do Senhor Jesus Cristo, falarmos do culto da comunhão tríplice. Embora hoje nós não falaremos e não tocaremos muito no assunto do lava-pés, nem da refeição, vamos nos ater simplesmente àquilo que vemos no texto de Mateus 26, versos 26 até o verso 29, que fala sobre o pão e o cálice. Então, se você tem a sua Bíblia aí, pode abri-la ou acompanhar a leitura pela tela do vídeo. Mateus capítulo 26, versos 26 a 29. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que dessa hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Então nós, da Igreja Evangélica dos Irmãos, que praticamos a comunhão tríplice, podemos entender dentro dos três elementos, doutrinas que envolvem a salvação, a santificação, a intercessão do Senhor Jesus e a glorificação. E nesse elemento que nós comemoramos, o pão e o cálice, que fala aqui o texto nosso de Mateus, vamos ver que ele vai realmente apresentar esses elementos que compõem essa simbologia memorial, do pão e do cálice, que nós praticamos isso regularmente, mas também Mateus nos dá uma explicação sobre esses elementos. Claro que todos nós somos sempre lembrados pelo pão e pelo cálice da morte de Jesus, mas quando nós lemos o texto e quando nós pensamos nos discípulos que estão presente ali com o Senhor Jesus Cristo, nós veremos que realmente é a morte que vai explicar a ordenança, esses símbolos. Para nós entendermos um pouquinho melhor, eu creio que sempre os pastores fazem a ligação com o contexto da Páscoa judaica. Vamos só relembrar alguns desses elementos que compunham aquela prática quando o Senhor Jesus estava com os seus apóstolos. Talvez participou pela terceira vez, mas todos eles estavam realmente muito acostumados a isso, porque era uma tradição já milenar, com todo um ritual já de séculos que eram praticados pela família. E normalmente dentro dessa Páscoa judaica nós vemos o cordeiro, as ervas amargas, a tigela com molho, 4 cálices de vinho e um pão sem fermento. Então essa era a realidade que estava ali preparada para o Senhor Jesus de maneira antecipada, porque ele queria comer a Páscoa, participar da Páscoa com os seus discípulos. Então o que nós vemos? No verso 26, diz: enquanto eles estavam comendo, quando estavam participando, Jesus estava seguindo todo o ritual. Jesus era aquele que presidia aquele momento, assim como acontecia nas casas. Sempre, normalmente, o pai da família era aquele que presidia, que seguia toda a tradição, todo o ritual. Então, Jesus provavelmente já tinha feito a oração, já tinha tomado o primeiro cálice, e agora então vem a questão do pão. Ele segue o costume, porque a ideia realmente é entendermos um pouco que Jesus vai trazer algo inesperado para os seus apóstolos. Os apóstolos vão ficar, de certa maneira, um pouco estranhos diante da configuração que Jesus está ali mostrando. Por quê?
Porque Jesus vai dar valor a dois elementos que não eram os elementos principais na ceia da Páscoa judaica, que era o cordeiro e que eram as ervas amargas. Agora Jesus tira dois elementos, começando com o pão, que era um elemento secundário, e para realmente trazer a esse elemento toda uma situação espetacular do que ele vai fazer. Na tradição realmente existia esse momento em que as perguntas eram feitas, evocando e lembrando lá de Êxodo capítulo 12. Essas perguntas na verdade tinham a ver com aquele texto de Êxodo 12, por quê? Porque era a história da redenção que precisava ser contada. As perguntas, ora feita pelo presidente ou feita pelos participantes da mesa, tentavam trazer à memória, relembrar todos os fatos acontecidos no Egito, em que o Senhor traz a vitória, liberta o povo que está ali acometido dessa situação de cativeiro, de escravidão, e agora começam a pensar na libertação e começam a viver essa libertação. Então esse texto realmente vai ajudar a entender a criação que foi criada, é a história da salvação, a história da libertação de Israel. Mas pensando nesse pão, temos que lembrar que esse pão é o pão lá de Deuteronômio 16, verso 3, que é o pão sem fermento, que é chamado o pão da aflição. E por que ele foi chamado pão da aflição? Porque o povo teve que sair às pressas do Egito. E nós relembramos essa história no Êxodo e lembramos realmente que aquela última noite passada lá, quando os primogênitos foram mortos, quando houve a libertação através do cordeiro sacrificado, eles no dia seguinte saíram rapidamente do Egito. Então esse é o pão da aflição. Isso vai, penso eu, se tornando um pouco estranho aos ouvidos e à compreensão dos discípulos que ali estão. Não há perguntas sobre a redenção. Na verdade, agora os discípulos estão vendo que Jesus diz que o seu corpo é o pão, que o seu sangue é a redenção, aquilo que vai trazer a salvação, vai trazer o perdão dos pecados. E Jesus pega aquele pão e quebra, e dá e ordena aos seus apóstolos que o comam. A comer o pão da aflição significava participar, mesmo no ato memorial da libertação que aconteceu, da grande salvação que Deus proveu ao povo quando saiu do Egito. Então a simbologia do pão realmente era participar, entender um pouco essa aflição e a salvação que Deus providenciou à nação de Israel. Agora, o Senhor Jesus, na verdade, introduz algo novo. Ele quebra a tradição. E dessa maneira, podemos dizer que algo novo está sendo feito. Mas Jesus tem a autoridade para fazer essa mudança. Ele tira o significado daquele pão da aflição dos antepassados, que por séculos tem sido comemorado por causa da saída do Egito, e Jesus agora coloca o seu corpo como o pão da aflição. E diz agora que é uma nova maneira de entender esse pão e de comer esse pão. Porque o pão anuncia a morte do Senhor Jesus, aquilo que iria acontecer no dia seguinte, quando Jesus seria julgado e morto. O pão anuncia a morte do Senhor Jesus. E é isso que Jesus quer que nós façamos. É esse ato memorial do Senhor Jesus. É esse fato tão importante da sua história, da sua obra, que Jesus quer realmente que todos os seus seguidores possam contemplar, possam celebrar, possam se alegrar com esse momento. Porque ele é algo importante e Jesus dá realmente essa credibilidade para que nós possamos continuar fazendo em memória, em honra, para glorificar. Por quê? Porque esse é o momento mais importante da história da humanidade. O pão simboliza a remissão dos nossos pecados. Jesus é o pão que alimenta a nossa vida, que nos dá crescimento espiritual. É o pão que sacia a nossa fome.
E dessa maneira o que nós vemos? A seguir no verso 27 ele vai falar sobre o cálice. Então Jesus pega o cálice e, seguindo a tradição, Jesus ora, Jesus agradece. Vamos lembrar, eles tinham 4 cálices dispostos na mesa. Todos os participantes tinham que ter os 4 cálices. Esse que Jesus oferece é o terceiro cálice, que é chamado cálice da bênção. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 10, verso 16. Ele se refere a esse cálice da bênção. Jesus faz algo pouco comum para as famílias, embora às vezes acontecia, ou seja, de pegar o seu cálice e oferecer aos discípulos. Esse oferecimento do cálice do presidente, de quem estava ali coordenando toda a celebração, era algo que trazia para as pessoas, indicava para as pessoas que ele estava honrando essas pessoas, que ele dava realmente algo de uma extrema honra, esse privilégio de participar do cálice do presidente. E nós podemos dizer realmente que isso vai além, né, dessa intenção da bênção do privilégio nesse cálice. O cálice simbolizava o perdão, a salvação, uma bênção muito maior do que simplesmente o livramento físico. É uma bênção espiritual, é uma bênção eterna. O sangue do Cordeiro está nele. É o sangue derramado em favor de muitos. É um sangue que traz benefícios. É o presente de Deus que nos traz o perdão dos pecados a nós, pecadores, a nós condenados, a nós sem capacidade nenhuma de recebermos ou de termos a salvação. É esse sangue do Senhor Jesus que lembra para os discípulos o sangue da expiação, em que uma vez por ano era derramado sobre o altar para aplacar a ira de Deus. E dessa maneira, então, nós, na verdade, vamos pensar muito mais sobre isso. Vamos pensar realmente naquilo que Jesus diz no verso 28, isto é o meu sangue, uma nova aliança no meu sangue, no sangue do Senhor Jesus Cristo. E Jesus chama os seus apóstolos, chama a mim e a você, para pensarmos um pouco mais sobre o próprio Antigo Testamento. O sangue que se refere aqui na aliança nos lembra Êxodo 24, versos de 1 a 8, principalmente o verso 8, após realmente Moisés, no contexto lá, desceu do monte com as tábuas, faz lá um altar no pé do monte, ergue 12 colunas, representando as 12 tribos de Israel. E dessa maneira, então, vem os jovens das tribos, se sacrificam, Moisés toma parte, né, daquele sangue, coloca sobre a bacia e parte ele vai aspergir também sobre o povo, simbolizando o sangue da aliança. Zacarias, capítulo 9, verso 11, nos fala a razão da quebra da aliança, desse sangue da aliança, e que Deus realmente não levou em conta que a nação quebrou a aliança, mas por causa da aliança que ele tinha com o povo, ele os tirou do cativeiro babilônico e os recolocou na terra novamente. Mas mais à frente que nós vamos pensar, aqui realmente os apóstolos agora naquele momento, e nós também devemos estar lembrando da antiga aliança. E a aliança era algo muito precioso para o judeu. Algo que todos nós deveríamos realmente estudar bastante, essa questão das alianças no Antigo Testamento. Essa doutrina da aliança era algo muito preciosa para todos os apóstolos. Eles entendiam bem essa verdade. E provavelmente na cabeça de alguns deles aí começa a vislumbrar Jeremias 31, principalmente o verso 31, em que Deus diz que fará uma nova aliança com a nação de Israel. Por quê? Não será mais uma aliança como a que foi feita com os pais. Lembrando o Êxodo 24. Por quê?
porque os pais e todos os descendentes depois quebraram a aliança. Agora ele diz que fará uma nova aliança, é um pacto perpétuo de perdão, de restauração e dessa maneira também de santificação. Isso é o sangue da aliança, de uma nova aliança. E esse sangue, essa nova aliança anuncia a morte, uma morte violenta que o Senhor Jesus sofreria e que seu sangue teria que ser derramado. Mas esse sangue também é o selo de uma nova aliança. É uma nova revelação de uma maneira muito clara e agora objetiva ali naqueles momentos em que os apóstolos começam a perceber e a entender as palavras do Senhor Jesus durante os anos de ministério. Em que agora ele consegue entender que nesses símbolos do pão e do cálice, a morte e a ressurreição estão ali presentes. Uma lição curta, simbólica da salvação. O perdão, a redenção anunciada, a redenção que era esperada e cantada pela nação de Israel, agora é apresentada por Jesus no seu próprio corpo, falando do seu corpo e do seu sangue, o corpo que será quebrado e dado ao povo, o sangue derramado em favor da remissão dos pecados. E o verso 29 de Mateus 26 nos faz lembrar a respeito dessa nova aliança que não é só para a nação de Israel, porque veja mesmo como Mateus toma o cuidado de colocar as palavras do Senhor Jesus sobre isso, né? Porque no verso 28 ele realmente fala sobre essa aliança sendo derramada em favor de muitos. Então isso para nós é importante entendermos esse aspecto da aliança de muitos, em que o verso 29 diz: só beberei novamente no reino de Deus. Então esse muitos está incluído você e eu, povos que não são da etnia ou da nação de Israel. Nós somos parte desse muitos. E um dia todos nós beberemos com o Senhor Jesus na vinda do seu reino, na instalação do seu reino eterno. Então essa nova aliança será plenamente cumprida um dia na vinda do Senhor Jesus. Lembra que ele falou isso em Mateus 8:11, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. O autor de Hebreus várias vezes vai falar sobre os benefícios da nova aliança. Um desses benefícios, no capítulo 7, verso 25, diz que Jesus nos dá uma salvação perfeita e completa. Com a sua morte, Jesus substituiu o seu povo, substituiu a sua igreja na cruz. Ele leva o pecado de todos nós à cruz e paga o preço para o juiz que é reto, que é santo, que é o Pai. Ele compra com o seu sangue, com a sua morte, nós, a sua igreja, e nos liberta. Não há mais condenação para nós, ele nos perdoa. Não há mais uma dívida entre nós e Deus. É o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo como sacrifício perfeito, que diz Hebreus capítulo 10. No uso do pão e do cálice, do corpo e do sangue, Jesus aponta para um evento planejado na eternidade passada. Como Pedro diz no seu primeiro discurso, a morte de Jesus foi designada pela vontade de Deus. Usou pessoas, líderes, judeus, Império Romano, mas esse propósito, essa missão já estava determinada por Deus. E Jesus foi obediente até a morte de cruz, como diz Paulo em Filipenses. Esse é um evento que podemos chamar de um monumento belo e importante que divide a história. Embora não haja hoje uma cruz lá no Calvário, mas ela permanece como esse monumento eterno. Aquilo que era vergonhoso, que era infame, se torna para nós, as ovelhas do Senhor Jesus, um testemunho glorioso e majestoso do amor redentor do Senhor Jesus Cristo. E agora o que nós podemos aprender sobre esse ato memorial? O que isso ensina a você e ensina a mim? A salvação é presente.
O pão da aflição é o Senhor Jesus Cristo, o seu corpo. A aflição, nossa, sua, minha, não traz salvação. O Senhor Jesus diz: meu corpo é dado por vocês. Salvação é doação. Não podemos construir uma ponte que nos ligue a Deus no céu, por obras, por méritos ou por qualquer outra coisa. Essa ponte já foi construída. Construída pelo corpo e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz. A morte do Senhor Jesus inicia uma nova época e sela uma nova aliança, ou um novo testamento. A participação no pão e no cálice deve ser feita com reverência e com temor, com alegria também. Paulo fala disso em 1 Coríntios 11, versos 28 e 29. Examine-se cada um. Deixe o Espírito de Deus sondar o seu coração. Comer e beber o corpo e o sangue do Senhor Jesus sem se examinar, com algum pecado não arrependido, não confessado, trará sobre você, trará sobre aquele que participa dessa maneira, juízo de Deus. Então é um momento de temor, de reverência. Essa participação na comunhão tríplice deve ser revestida dessa reverência. Mas também é um momento de alegria. Momento em que nós celebramos a vitória do Senhor Jesus na cruz. A morte e a ressurreição de Jesus nos dá essa alegria, porque nós fomos e somos o alvo do seu amor. Nós fomos conquistados por Ele. Ele abriu o caminho para nós, nos deu a salvação. Vamos participar, vamos beber esse cálice da bênção. Vamos participar da morte do Senhor Jesus, no sentido daquilo que nós celebramos na comunhão tríplice, entendendo que é um cálice da bênção, a bênção para nós pecadores, impotentes e impuros, que vem o perdão para nós. É a bênção da reconciliação para nós pecadores, inimigos separados de Deus. É a bênção da justificação para nós condenados, sem condições de nos salvarmos. É a bênção da vida para nós que estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Glória ao Senhor Jesus, glória a Deus pela salvação que Ele nos traz. Participemos, celebremos esse momento da comunhão tríplice do pão e do cálice com reverência e com alegria, louvando e exaltando a Deus pela salvação que Ele nos dá, pela participação no corpo em santificação, entendendo que o Senhor nos defende como advogado, e um dia todos nós, crentes no Senhor Jesus, de todas as épocas, de todos os lugares, celebraremos com Ele na eternidade. Oremos. Te agradeço, Senhor Deus, por relembrarmos esse evento, por sermos participantes naquilo que o Senhor nos deixou como esse ato memorial, de lembrarmos o Teu corpo e o Teu sangue na cruz sendo moído e derramado por nós. Obrigado porque o Senhor nos amou e nos ama e nos deu a salvação. Obrigado porque entendemos essas verdades e que nós possamos compartilhar essa verdade a outras pessoas. Glória ao nome do Senhor Jesus, em quem nós oramos. Amém.